tá tímido, tá, pessoal? Tá assim. Com 7 anos. Bom, luta de jiu-jitsu tem um ano já que eu tô de jiu-jitsu. E lá no Rio de Janeiro. Eu comecei lutando judô e lá tinha um jiu-jitsu. Eu comecei a fazer uma aula, sabe, experimental para ver se eu gostava, porque o judô era muita queda. E eu sentia que poxa, dava pra fazer mais, sabe? Depois do show, depois que quedava. E eu vi que no jiu-jitsu era isso, a pessoa quedava e já entrava um armlock, um estrangulamento, montava. Aí eu comecei a treinar pro campeonato mundial, Rock Strike. Teve em 2012 no Nilson Nelson, no ginásio aqui de Brasília. Aí eu fui pra Gracie Barra para poder treinar para esse campeonato, que eu achei que a Gracie Barra tem uma estrutura muito boa. Eu ouvi falar muito bem do professor Piese e, poxa, o Piese é super importante nessa minha caminhada. Eu quero ele do meu lado até a minha carreira acabar, até eu me aposentar. Eu quero seguir com ele. Quando eu comecei a dar aula para eles, eu já era competidor, certo? Eu luto desde os 8 anos de idade. Então, quando eu trouxe isso para cá, eu já trouxe isso com muita responsabilidade. E eles foram absorvendo isso como atletas profissionais. Voltou devagar, virou de frente, barriga pra... Quando eu dou aula aqui, eu não dou aula somente de jiu-jitsu. Às vezes, quando acabo minha aula, rola uma conversa. E é essa conversa que eu acho que mexe com eles. Você entende? Esse estímulo mexe com eles. Tanto é que eu cobro a vida deles o tempo todo. Ah, quando é de menor, tem que trazer o boletim. Quando é de maior, eu quero saber da escola. Quando já está profissional, eu quero saber como é que ele convive. E também vou dando os toques de como é que se vive o estilo de vida saudável. Prioridade o estudo e depois a gente vai treinar. Se der para conciliar os dois juntos, perfeito. Os professores, a escola, tudo ali. Eu conheci o Kelvin passar, cumprimentar, ele foi meu vizinho. Ele veio aqui e falou, olha, eu queria estudar aqui, né? Será que a escola pode me patrocinar, colaborar, sei lá? Eu falei pro Kelvin, olha, eu acho que seria muito bacana a gente fazer uma parceria. Fica bom para você e para nós estamos fazendo algo que vai dar satisfação para nós, independente de ser um garoto propaganda. Agora, se ele vir ser um garoto propaganda, agora, aqui é, né, não deixa de ser. O que nós pedimos para ele é o seguinte, independente da dificuldade, seja lá qual for, o que ele precisa é que ele estude. Boa, Luiz. Fala, Maurício. Boa, Luiz. Raspelita, Luiz. É que o Kelvin é lutador de jiu-jitsu. Não sei quase nada, né? Existe uma grande aparência no judô, né? O Kelvin daqui a um tempo, quem sabe ele, né, passa da aula de jiu-jitsu aqui na escola e faz uma parceria bacana com a escola, né? O PES também fala pra gente que não é só lutar, ir lá, disputar, você tem que também, principalmente eu, tenho que muito fazer essa parte social, que eu ajudo muitas pessoas, ele fala que eu tenho que continuar com isso. Eu fui de manhã lá, cheguei pra dar a palestra e eu só dei pra algumas turmas, né? Outras turmas não puderam assistir. Aí eu encontrei com eles, poxa, vai dar pra gente palestra? Não, poxa, depois eu vou vir aqui pra gente dar palestra. Ah, obrigado, você viu lá? Sim, muito bonito. Obrigado. Você é o máximo. Obrigado. Nossa, herói. Eu não fosse legal. Obrigado. Eu vou lutar em São Paulo. São Paulo sul-americano. É?
Tá gravando aqui, fazendo um documentário sobre isso. Legal. Bacana. Boa sorte. Obrigado. Vem acompanhando principalmente pela questão de peso, porque ele tem uma categoria, né? Ele precisa sempre manter aquele peso ali dentro do padrão. Não puxa não. Pode soltar essa barriga. Isso. 85. O jiu-jitsu ainda tem um gasto energético bem considerável. Agora, para perder, acelerar a queima de gordura, o cardio é muito importante, né? E o Kevin ele tem as limitações dele para poder fazer esse cardio com eficiência. Então, para um atleta na categoria do Kelvin, 2% de gordura abaixo é bem considerável, né? Um prazo bem rápido também. Ela disse. Aê, Kelvin! Eu acho que eu vou ver ele um homem realizado, né? Pelo que ele é hoje, com a idade que ele tem. Daqui a 15 anos ele superou tudo que ele quis fazer, né? O avô dele, a gente fica bobo de ver como que esse menino consegue. Né? Pra gente é um orgulho muito grande dele ser assim. Eu acho que o desafio é isso que ele está encarando, né? Ai, o pessoal lá da Sky. Da Sky? Você treina com ele? Ele treina na Gracie Barra, amor. Ele é um moleque que treina comigo lá na Gracie Barra do Kelvin. Isso é campeão, cara. Isso é bom. Olha só! Isso é bom, isso é bom. Ele não é fraco lutar com esse bicho, não. Ele é bom. Desse tamanho, Kelvin, você pega ele. E é difícil, viu? Hoje, o foco maior com ele é o quê? Adquirir resistência, força, por ter atrofia muscular nos ambos membros, tanto inferior como superior, a gente tem que ter um direcionamento. Tudo é limitado. Então, a gente trabalha em cima do limite que ele consegue. Angulação mínima, vai em cima dela. Então, a gente acaba pegando isometria e tal. Com isso, ele vai se adaptando a outros movimentos. Então, fortalecendo a lombar, com o abdominal já, entendeu? Uma postura dele, já na hora de deitar num banco, já facilita no movimento, tanto no jiu-jitsu, como na pegada, quando ele está fazendo algum tipo de exercício, ele já tem uma firmeza, por causa da limitação do punho dele, ele já consegue mudar um pouquinho a direção, entendeu? Então a gente foca mais assim, no trabalho resistido, tá? Um trabalho de força e um condicionamento físico, né? Porque o cara atleta desse aqui tem que estar sempre bem ativo. O Thiago, mais que ninguém sabe disso, né? Ele tá sempre comigo, desde o começo, ele sabe muito bem a mudança que teve. Quando eu comecei, só na musculação, aquela brincadeira, naquele passatempo, agora na minha carreira, que é o que eu vivo pra isso. Eu vivo pro jiu-jitsu agora, o jiu-jitsu vive pra mim. É o que mudou, é o que eu quero seguir bastante. Por isso até não poder mais. Mais sério, né? Agora ficou sério. Aquela brincadeira que a gente fazia, agora o negócio já é pra cima dele. Agora é profissional. Com certeza. Não luto não. Eu só tem medo. Só pra Mas olha, desse aí ele me desafia todo dia. Eu nunca vi um negócio desse. Falei pra ele, rapaz, tu vem desse jeito aqui que vai tomar uma joelhada. Ele já vem dando cascudo e toma aqui. Eu falei, rapaz, tá respeitando mais, eu perdeu o respeito.
Vai virando celebre. Chega aí, Kelson. Aí. O jiu-jitsu faz aquela pessoa voltar a criar a vontade de viver. Ela estimula a pessoa. E esse estímulo que eu acho que agrega tantas pessoas. Você entende? As pessoas, o Kelvis, quando chegou, pra mim, ele chegou ali na rampa, você entende? Olhou pra cá, olhou pra mim, falou: professor, eu tenho jiu-jitsu, você entende? Eu gosto da equipe do senhor, queria vir pra cá. Falei pra ele: ó, você já tá atrasado. Esse é o jiu-jitsu. O jiu-jitsu ele te convida de uma forma diferente das outras modalidades, certo? Ele chama você. Primeiro ele chama você, ele se mostra, você se encanta, você entende? E depois ele começa a fazer o inverso. Ele começa a tirar de você tudo que você tem de melhor. Nessa hora o aluno usa isso como um ponto de interrogação da própria vida. Ele se pergunta o tempo todo: pô, até onde eu vou? Até onde eu quero ir? E de que forma eu quero ir? E o jiu-jitsu parece que vai te dando esses caminhos. Você vê que quando você começa com a faixa branca, você começa cheio cheio do porquê, como, você entende? Será? E o jiu-jitsu vai te dando essa resposta com o tempo. Lá na frente, você já sabe, certo? O que você quer. Só que é o jiu-jitsu ficar tirando mais. Você aprende, quer mais. Você aprende, quer mais. Certo? Então esse é o diferencial dos outros esportes que atrai tantas pessoas. E as pessoas portadoras de deficiência encontraram no jiu-jitsu uma oportunidade de se encontrar. Boa, Luiz. Boa, Jeff. Boa, Jeff. Ele foi um pouquinho complicado porque não era basicamente a mesma coisa, então ele teve que adaptar muito. Mas eu costumo falar que o jiu-jitsu é o esporte mais justo que tem, então quanto mais você treina, melhores vão ser seus resultados, né? Você colhe o que você planta. Ele está se esforçando, então os resultados vão vir. Isso é consequência, né? Isso aí vai ser uma coisa assim que ele está colhendo. Então, para ele, não foi muito complicado, porque de tantas as coisas que ele já passou na vida, praticar um esporte que vai trazer autoestima, vai trazer benefício para a vida dele, não foi tão difícil assim. Teve muito treino duro, teve treino que já saiu se perguntando se era isso mesmo que ele queria, já saiu triste já, mas outro dia voltou, continuou no treino, participa de competição, então são coisas boas para a vida dele. Então, assim, que a gente puder ajudar ele, tenho certeza, como eu, professor, a gente puder ajudar, pode ter certeza que a gente vai ajudar, a gente vai fortalecer ele sempre. Então, ele tem um destino brilhante na vida dele. Só vai depender dele. Dependendo dele, eu tenho certeza que ele vai se dar bem, com certeza. Nem pensava ficar em tanto tempo treinando, sabe? Era coisa mais um hobby. E eu vi que com isso, com o jiu-jitsu foi me mudando, foi me melhorando, tanto quanto pessoa, quanto ser humano, tanto na minha saúde. Eu vi que, pô, isso aqui eu preciso pra mim. Aí eu fui e investi muito isso em mim, sabe? Treinei, pedi ajuda pro meu professor, eu quero isso, quero treinar, quero lutar. O PS sempre teve aquela precaução comigo. Sempre quis me proteger, sabe, dos campeonatos. Mas vamos com calma. Ele teve, sabe, esse freio comigo. Acho que foi importante esse freio comigo. Porque eu poderia estar machucado hoje. Talvez eu não teria a mentalidade, sabe, de entrar no campeonato que eu tenho agora. Agora eu posso chegar, eu sei o que fazer, sabe? Foi muito importante esse freio do Piese e esse impulso que ele me deu. Esse aí. Chutar pra trás, passei. Kelvin é o nome dele, né? Eu chamei de Kelvis. Eu acho que ele é mais carinhoso.
Certo. E ele tem até a chave dele, né? Chave própria. Quando a gente começou a trabalhar, foi até Paulo Melo que descobriu isso. Falou aí, Dez, vai te mostrar uma chave aí, que é a chave de Kelvis. Pegou o pezinho, roscou no braço, uau, deu um giro. Na hora eu bati e falei, é do Kelvis mesmo. Foi afobado. Eu acho que todo ser humano nasce com uma motivação, sabe? Um foco na vida. Eu acho que isso, às vezes, com uma dificuldade, com uma perda de um parente, ou de um movimento, ou você se limitar, eu acho que isso liga, sabe? Aquele botão daquela dor, sabe? Toca na ferida mesmo. E faz a gente ser melhor. As pessoas ficam com tanta raiva da própria vida, sabe? Quando acontece alguma necessidade na sua vida, imagina, você perde um familiar, precisa de dinheiro, as coisas não tá bom, as pessoas sempre reclamam da vida, sempre botam a culpa na vida, sabe? A culpa não é de ninguém. Aconteceu, a coisa aconteceu, você só tem que superar ela. Eu acho que... Eu não tô comparando dores, sabe? Mas eu acho tão fácil uma pessoa superar, poxa, uma perda de um emprego, do que eu superar isso aqui. Se eu conseguir superar, poxa, uma necessidade tão grande na minha vida, que implica em tudo que eu faço, uma pessoa pode muito bem superar outra coisa. Eu acho que isso serve de exemplo também para muitas pessoas. Para mim, quando vejo a história do Diego também, toda a história que eu vejo, assim, de deficientes lutando, eu me inspiro, eu tento, sabe, implementar em mim, eu tento colocar isso em mim. É meu sonho esse, continuar mantendo o legado vivo mesmo, continuar mantendo meu sonho vivo. Eu sempre pensei que eu tinha tipo uma missão, sabe? Quero ver um dia essa missão seja cumprida, mas vai demorar. Espero que demore e possa aproveitar bastante. Bora, bola. Bora, Tom. Se acerta! Água!